a igreja bem frequentada hoje à noite? Quem são os irmãos de Ouro Preto que estão conosco? Queria ver, fiquem de pé, eu quero ver vocês de pé aqui para ver melhor o rosto de vocês. Está ligado aqui, é que eu só estou esperando. Meus irmãos de Ouro Preto, que bom ver vocês aqui. Eu já me sinto bem rondoniense, viu? Ele falou que eu sou nordestino, mas aqui eu sou rondoniense. Podem sentar? Muito obrigado. Toda vez que eu vier a Rondônia e que Deus me permitir e os irmãos aqui forem pacientes e bondosos comigo, eu tenho que vir bater continência para o reverendo Luiz e tenho que vir bater o ponto em Jaru. Simpatizei com Jaru desde a primeira vez que eu cheguei aqui. O presbítero Eliene é testemunha disso. Mas eu estou notando que aqui está muito calor. Com licença, vou tirar a camisa aqui. Agora está mais confortável. É a minha maneira de dizer para essa igreja, muito obrigado. Ontem eu estava falando lá em Presidente Médici, que eu vou entrar com um documento na Assembleia Legislativa para mudar a capital para Jaru. Eles não gostaram muito, não. Não, mas fiquem tranquilos que eu vou colocar vocês na condição de subcapital de Rondônia, porque capital é Jaru. Hoje um pastor veio me trazer aqui, o pastor Gilvan. Quando passamos ali, eu disse, olha, sabe quem nasceu naquela casa? Falei, quem, pastor? Presidente Trump. Nasceu em Jaru. Então, eu tenho muito carinho por Jaru. Essa igreja tem feito duas coisas com o nosso ministério que o pastor Luiz falou. Tem orado por nós. Muito obrigado pelas orações. E também tem apoiado o Ministério Pequenos Passos com uma oferta mensal para que esse ministério corra o Brasil inteiro. Então, desde janeiro que eu estou falando pelo Brasil inteiro. E graças a Deus vocês vêm juntos de uma maneira ou de outra. Então aqui está a minha maneira de gratidão a Deus por Jaru. Nós vamos colocar aqui, meu irmão, podemos colocar? Obrigado ao conselho da igreja, o apoio. Eu queria convidar vocês a se hospedarem na casa do presbítero Eliene. É uma hospedaria maravilhosa. Podem se hospedar lá, que é muito bom. Quem ainda não conheceu o nosso ministério, coloca lá no Instagram. Divulga esse ministério. Nós vamos ter mais de 1.200 postagens ali, e essas postagens ajudam de uma maneira ou de outra. Criação e educação de filhos, perguntas sobre questões de infância, escola bíblica dominical, sempre vai ter uma dica boa ali, para que você possa dinamizar em casa com as crianças e na escola bíblica dominical. Está ali, @Ministério Pequenos Passos. Conversando com o reverendo Luiz, tenho falado muito por esse Brasil afora sobre este assunto que eu tenho visto que tem invadido as nossas igrejas e as nossas famílias. Os ímpios. Deixa-me ver cá, perdão. Pode voltar para o começo, meu irmão, que eu apertei demais aqui. Pode voltar, está adiantando. Pode voltar? Isso. Os ímpios. Eu tenho visto de norte a sul do Brasil como a impiedade tem tomado conta, muitas vezes, de famílias presbiterianas. Como é que você percebe isso, pastor? Eu percebo isso, sabe por quê? E também aqui na cidade de Jaru, alguns dos nossos adolescentes, alguns dos nossos jovens estão com pensamentos mundanos, ideias mundanas, valores mundanos. Alguns não querem mais vir à igreja, se sentem melhor com as conversas lá de fora, com as pessoas lá de fora que não têm o temor do Senhor em nada. E esse caminho é um caminho perigoso, porque começa com um caminho que a palavra de Deus diz que são o caminho dos tolos, e que daqui a pouco pode se transformar no caminho dos ímpios. Seu filho, será que você vai ter a tristeza maior de ouvir alguém perguntar: ah, você é o pai daquele ímpio?
Você é a mãe daquela ímpia? Será que seu filho vai ser aquele ímpio? Será que a sua filha vai ser aquela ímpia? Pois a informação que a Bíblia nos dá a todos os ímpios que não têm o temor do Senhor é que o inferno os aguarda. Então, mais uma vez, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Jaru, se reúne nessa noite para alertar os pais. Criem seus filhos no temor do Senhor. Criem seus filhos como peregrinos, porque senão eles vão se agarrar a esse solo, a esse mundo, e a notícia que você sabe é que esse mundo está fadado à destruição, e todos os reinos deste mundo cairão um dia. Vai chegar esse dia. A pergunta que lhe faço, que faço a todos é: vamos encontrar os nossos filhos no céu? Seu filho vai para o céu? Então, para isso, mais uma vez, como está na carta aos Romanos também dizendo: desperta, ó tu que dormes. O dia está chegando, a noite vai alta. Você conhece uma boa e prática aplicação sobre os livros da sabedoria na Bíblia? Sim, porque nós temos na Bíblia, que é uma biblioteca, nós temos as divisões. O Pentateuco, livros históricos, depois costumam chamar até de livros poéticos. Mas, na verdade, nessa seção, seria melhor mesmo a gente entender como os livros da sabedoria. Os livros da sabedoria na Bíblia são 5. Você que teve uma boa escola dominical, você vai dizer comigo os 5 livros da sabedoria na Bíblia, começando com Jó. Vamos lá? Jó, Salmos, Eclesiastes. Que escola dominical boa vocês tiveram, graças a Deus. Esses 5 livros formam o livro da sabedoria. 2 compositores brasileiros compuseram uma canção que ela é verdadeira. 2 compositores brasileiros, eu começo, você continua, disseram assim uma vez: é preciso. Gente, como tem gente nessa igreja ouvindo música mundana. É assim, pastor Luiz, toda vez que eu pego o crente ouvindo música mundana. Teve até uma irmãzinha ali que fez assim, ó: saber viver. Mas nesse aspecto, Erasmo Carlos e Roberto Carlos estavam certos. É preciso saber viver, porque se não souber viver, vai saber aprontar, quebrar a cara, se decepcionar, se frustrar, entrar em crises. Agora, vamos fazer uma abordagem mais de perto nesses 5 maravilhosos livros da Bíblia? Então vamos procurar uma definição com uma frase que fosse, para que a gente definisse, em maneira prática, esses livros da Bíblia. Por exemplo, o que nós podemos definir com o livro de Jó? O livro de Jó, a definição seria essa. Peço que todos leiamos. Vamos lá? É preciso saber. Ninguém aqui quer sofrer. Eu não quero sofrer. Mas não importa a idade das pessoas nesta reunião, nesse local, nesse culto ao Senhor nessa noite. Ninguém aqui está livre do sofrimento. Crianças pequenas padecem de enfermidade. Em todo lugar você vai encontrar tratamento ao câncer infantil. Temos 2 irmãos queridos em Ji-Paraná, um casal, doutor Elias e doutora Saruê, e o trabalho da doutora Saruê é trabalhar com o câncer infantil. Tive o privilégio de ficar hospedado com eles também lá. Eu estava conversando com a doutora e é de partir o coração quando vimos crianças com câncer. Um paciente dela, pastor Luiz, teve que ir para Curitiba, se tratar num hospital lá em Curitiba, distante de casa, distante de todos, distante da família. Passou 1 ano em tratamento lá em Curitiba. Voltou, ainda está fraquinho, ainda está lutando pela saúde. Sofremos decepções, frustrações com a saúde, com o desemprego. Sofremos com pessoas que agem com traição. Jó está dizendo para mim e para você, é preciso saber sofrer. E a palavra de Deus também nessa seção dos 5 livros da sabedoria vai dizer para mim e para você, ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, onde a morte faz sombra, aquela sombra fria, gelada, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ninguém aqui também está livre de passar por enfermidades que nos levam a andar pelo vale da sombra da morte. É preciso saber sofrer. O livro de Salmos já vai dizer algo para a gente que é o seguinte: é preciso saber adorar. Nem toda cantoria é louvor. Nem todo grupo dirige o louvor. Se tem uma área em que muita gente canta, mas não vive, é no momento do louvor. E o salmista está dizendo para a gente, é preciso saber adorar. Podemos passar por lutas e dificuldades, e o Salmo 119, versículo 171 nos diz ali, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Opa, ninguém quer passar pela aflição. Ali não tem um ponto final. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ali tem uma vírgula. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. A adoração é tão séria, mas tão séria, que Jesus Cristo usou um verbo que nós sabemos que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, mas Jesus fez questão de enfatizar que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É tão séria a adoração que Jesus Cristo uma vez disse para quem estava ali ouvindo o que estava escrito no profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que a gente ensine nossos meninos e meninas a saberem adorar o Senhor em espírito e em verdade. O próximo texto, então, nessa sequência, vai ser o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios está dizendo para mim e para você, é preciso ter discernimento. Discernimento do tempo, do momento, daquilo que pode parecer uma grande oportunidade. Cuidado, grandes oportunidades podem ser grandes armadilhas, grandes laços. O diabo é mestre em apresentar fascínios. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo que colocar o nome do Senhor em risco no seu testemunho, tudo que fizer com que você diminua a sua vida cristã, a sua corrida para o céu, é laço. É preciso ter discernimento que nem todo mundo em Jaru presta. É preciso ter discernimento que lá em Ouro Preto do Oeste tem malandros e tem malandras desde cedo. É preciso que seu menino aprenda os padrões de Deus para o relacionamento, para o namoro, por exemplo, porque já vimos tanta gente namorar com gente errada. Então, nesse aspecto, ensinamos às nossas duas filhas. Temos duas meninas, já são moças, moram fora do Brasil hoje, mas dissemos para as nossas filhas, filhas, sejam bondosas para com todos. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, boa noite, pois não. Sejam prestativas, no que puderem fazer, façam pelo próximo. Sejam bondosas para com todos, mas amigas de poucos. E é assim que a gente consolida uma amizade, pelo caráter, pelo respeito aos pais, pela postura de saber dizer não. Em Provérbios capítulo 1, está dizendo para mim e para você, ali eu acredito que é pelo capítulo 1, versículo 4, que a sabedoria de Deus vai nos dar conhecimento da justiça, vai nos dar juízo e vai nos dar equidade. Equidade, que até a gente abre a boca para falar. Equidade. O que é equidade? Equidade é o julgamento para o momento. Vamos ali. Aí, vamos, peraí, vamos aonde? Não. Aí você age com a equidade. Olha, aproveita que ninguém está vendo, pega isso. Pega isso? Não. Experimenta isso? Não. Então, isso é a equidade. A equidade é você saber julgar certo por valores presentes para a resposta devida. Assim, rápido. Quantos meninos e meninas começam a beber porque experimenta aqui, é só um pouquinho, é tão bom, todo mundo fica alegre. Opa, não, ali é a hora da equidade vir. É preciso ter discernimento. Aí nós vamos para Eclesiastes. Eclesiastes, nós já vimos aqui,
na música de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, é preciso saber viver, mas também é preciso saber morrer. Vamos morrer, mas para morrermos é preciso vivermos. E quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo dizia, eu já estou crucificado com Cristo, esse viver que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quanto mais cedo uma pessoa souber fazer isso, não quer dizer que ela vai viver bem, ela poderá enfrentar tempestades e até poderá enfrentar mais dificuldades por causa disso. Mas pode ser que as pessoas, como também diz o cântico que a gente canta, seja o teu combate longo ou breve aqui, não se desanime, Deus será por ti. Cada dia para a glória de Deus, porque baixa cada dia o seu próprio mal. Cantamos um cântico aqui, eu não conhecia essa versão que vocês colocaram, não dá, sem Jesus não dá, e vocês fizeram uma poesia muito bonita ali. Mas geralmente a gente também cantava essa versão que dizia assim, não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá. Não é? A gente cantava assim uma versão? Mas eu quero dizer para vocês que esse cântico ficaria mais completo assim. Na primeira parte cantar, não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá. E na segunda parte cantar assim, não dá, sem Jesus não dá, para morrer não dá, sem Jesus não dá. Porque nós temos que confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eclesiastes são 12 capítulos. 12 capítulos. Em 11 capítulos, o autor, inspirado por Deus, está mostrando para a humanidade, em 11 capítulos, as pessoas tentando viver sem Deus. Eu sou, eu faço, eu comando, eu tenho, eu ganho, eu aconteço. 11 capítulos. E para onde o autor vai, a conclusão que ele vai chegar é como correr atrás do vento. Tem tanta gente por essa BR aqui correndo atrás do vento. Tem tanta gente aqui que tem pastos, gado, mas continua correndo atrás do vento. Tem muitos colegas de vocês, jovens aqui em Jaru, correndo atrás do vento. Alguém já disse com muita propriedade e sabedoria, quem corre atrás do vento enche as veias de vazio. Então, sabendo disso, 12 capítulos, 11 tentando viver sem Deus. No 12º capítulo começa dizendo, lembra-te do teu Criador, quando? Eu gosto de Jaru, porque Jaru responde. Os outros respondem com o umbigo, vocês respondem com a boca. Que coisa boa! Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É ali. Mas para se lembrar nos dias da mocidade, quando vierem as tentações, as provocações, as facilitações, as privações, você, para se lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, deverá ter sabido muito bem dele desde os dias da infância. O melhor cérebro que existe é o cérebro infantil. O cérebro infantil não consegue expressar, mas consegue esponjar. E esponjando, vai guardando. E um dia vai ser útil. O último livro nosso é o livro de Cantares. E Cantares quer dizer para mim, para você e para os nossos filhos que é preciso saber casar certo. Quantas moças aqui são solteiras e rapazes são solteiros? Levante a mão. Levante a mão, rapaz, mais alto. Isso. 3 solteiros ali. Ali temos mais um. Aqui temos também solteiros. Eu nem vou perguntar quem está doida para casar, porque também muita gente ia levantar a mão. Mas é preciso saber casar. Um dos ditados mais certos, pastor Luiz vai concordar comigo, os presbíteros vão concordar comigo, e você vai concordar comigo, quem vê cara, não vê coração. Olhe, moça, é melhor você casar com um feinho de Jesus do que um bonitão de Satanás, viu? Ai, mas ele é tão lindo, mas se não seguir a Cristo, você vai estar casando com um ímpio. É melhor casar com um feinho de Jesus. Eu garanto para você uma coisa, seus filhos vão ser lindos. Olhe para vocês, seu pai era feio para caramba, sua mãe casou com ele e você é bonito. E você é bonita. É preciso saber casar certo. Seus filhos vão saber casar certo. Se tem uma coisa que dói no coração, é você ver sua filha casando errado, seu filho casando errado.
Então, por isso, pais, o segredo é servir ao Senhor com alegria. Obedecer ao Senhor com alegria e agradecer diariamente por Ele, para Ele, porque todo dia, na graça de Deus, Deus trouxe o Evangelho para Jaru. E não só Deus trouxe o Evangelho para Jaru, para Ouro Preto, para Presidente Médici, para Ji-Paraná, como também nós temos homens de Deus dedicados a pregar a palavra de Deus. Nós temos a SAF, nós temos a UPH, nós temos a UCP, tudo isso para ajudar a gente aqui a seguir a vida com sabedoria. Quem não seguir a vida com sabedoria vai seguir com tolice. Agora nós vamos também saber quem são os ímpios. A palavra de Deus nos diz no Salmo 73, esses são os ímpios. E ali descreve a vida dos ímpios. E a vida dos ímpios nesse mundo de enganos, mentiras, eles se dão muito bem. Brasília está cheia de ímpios. A mídia está cheia de ímpios. Você não vai ver um ímpio, nem em Brasília, nem na mídia, nem no destaque, pobre e também uma pessoa que não está ostentando. Esses são os ímpios. A nossa proposta nessa noite, então, é que nós vamos ler o Salmo 1. O Salmo 1 é, provavelmente, o segundo mais conhecido salmo da Bíblia. O salmo mais conhecido da Bíblia é mesmo o Salmo 23. Mas o Salmo 1 está ali bem pertinho do Salmo 23, porque quem sabe do Salmo 23 também sabe do Salmo 1 de cor. Não é verdade? Bem-aventurado nem se assenta antes o seu, e na sua lei ele será tempo e cuja não murcha. Será? Os ímpios, versículo 4. Não prevalecerão no dia do juízo. Na congregação, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, já pensou passar toda a sua vida investindo, comprando terras em Rondônia, tendo tantas coisas em Rondônia, e no final ver tudo isso perecer, tudo isso ruir? Basta uma febre reumática, basta ir para cima de uma cama, basta um golpe, e tudo isso ruir. O Senhor conhece o caminho dos justos, então treine os seus filhos para serem justos, para serem santos. Este curto salmo, está ali na tela, refere-se a dois tipos, vamos colocar toda a tela, eu não tinha visto ali. Esse salmo refere-se a dois grupos de pessoas, ou dois tipos de pessoas. Tem o bem-aventurado. Começa o versículo 1 com bem-aventurado o homem. Pode voltar, irmão. O homem, a pessoa, está no singular. Cada vez mais nos preparemos para encontrar esse tipo de pessoa em pouca quantidade. Numa cidade como essa, você vai ver um ali, outro lá embaixo, distante. É no singular. Você faz parte disso na sua vida com Deus? Bem-aventurada a pessoa, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Agora, quando chegamos no versículo 4, os ímpios são assim, eles são desse modo, os ímpios são desse jeito, estes são os ímpios. Os ímpios ali, eles estão no plural, porque são muitos, porque eles vão aumentando. Os ímpios quem são? Os ímpios são degradantes, os ímpios são cruéis, eles são perigosos, arruaceiros, causadores de males, desencaminhadores de vidas incautas e dão muitos prejuízos à sociedade.
Quanto é gasto na área de saúde só para os hospitais atenderem os ímpios? Bêbados se arrebentam nas estradas, nas ruas, atropelam alguém até que estava passando, indo para o trabalho, foi lá e foi atropelado por um ímpio. Quanto na área da saúde os ímpios dão prejuízos ao Brasil e ao mundo? Quanto custa um presídio? Quanto custa manter uma população carcerária? Quanto custa pagar Ministério Público, pagar advogado, pagar tudo isso? Os ímpios, eles são terríveis. Agora veja com quem seu filho está andando, com quem sua filha poderá estar se metendo. Eles não são nada bons. Eles são arruaceiros. Eles dão prejuízo à sociedade. Agora a pergunta é, pastor, por que tem tantos ímpios nesse mundo? Tem tantos ímpios nesse mundo, sabe por quê? Opa, está dando problema aqui na minha. Volte aí, meu irmão. Eu vou fazer assim e você passa, pode ser? Eu faço aqui o sinal e você passa, isso. Por que tem tantos ímpios? Pode colocar o próximo slide? Pode clicar? Nem aqui está funcionando, nem ele está funcionando. Não, volte lá, volte. Deveria mostrar aí. Por que tem tantos ímpios? Dê uma entrada, dê um clique. Porque rapidamente. Não está pegando? Não, que coisa. Então eu leio aqui. Obrigado, meu filho. Por que tem tantos ímpios? Porque rapidamente o ser humano pecador sempre encontra fácil meios de expandir os desejos mais sórdidos da sua alma, da sua mente e do seu coração. Por que os ímpios não têm jeito? Por que os ímpios não podem solucionar seus problemas? Por que psicologia não pode recuperar um ímpio? Psiquiatria não pode recuperar o ímpio? Sabe por quê? Porque é problema da alma. O que aconteceu? Apagou. Agora voltou. Muito obrigado, gente. Acontece isso. Confiar em tecnologia pode acontecer isso. Vejam ali que os ímpios, de fato, eles têm problema na alma. Não existe remédio na farmácia para a alma. Chega em qualquer farmácia aqui de Jaru e diga assim, me dê um remédio para a alma. Minha alma está sofrendo, eu sou vascaíno, me dê um remédio para a alma. Não tem remédio para a alma. O único remédio para a alma é ela ser lavada no precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vir habitar nessa pessoa. E o Espírito Santo de Deus dá um novo coração para essa pessoa. Aplicar na mente da pessoa os caminhos de Deus. Então a alma está doente, podre, a mente está doente, podre, e o coração está doente, podre. Agora, se você não educar seus filhos, o mundo vai educar. Se você não criar os seus filhos, o mundo vai criar do jeito deles. Vão ser mundanos, perversos, vão ser ímpios. É tudo uma questão de tempo. Passando aqui, nós podemos perguntar. Vou ter que me voltar aqui para poder ver se está funcionando, porque ali está ainda recuperando. Pastor, como é que os ímpios conseguem até desestabilizar o bem-aventurado, atraindo e trazendo-os para as suas fileiras? Como é que os ímpios conseguem arrastar até os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes? É uma questão de resistência. Vai ser bem-aventurada aquela pessoa que não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Essa pessoa é quem vai ser bem-aventurada, quem resistir. Agora, quem ceder, daqui a pouco pode estar em sérios e gravíssimos problemas. Como é que esse menino, pastor, minha menina, quando tinha 6 anos, 7 anos, era tão crente, vinha na igreja. Como é que meu menino, ele lia porções da Bíblia aqui na frente, ele orava, e agora não quer saber da igreja? Sabe por que acontece isso? Presta atenção no que eu lhes digo. Porque a fé infantil é linda, ela é real. A criança crê, a criança confia, a criança confessa, a criança, ela gosta de vir à casa do Senhor, a criança decora porções das Escrituras. A fé infantil é uma realidade.
Um menino de 5 anos pode crer em Jesus. A minha filha mais velha creu em Jesus com 5 anos de idade. E depois foi só aprofundando o conhecimento e crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas saiba disso, pai, saiba disso, mãe. A fé de um menino e de uma menina de 5 anos, 6 anos, é suficiente para aquela idade. Naquela idade, para o que a criança enfrentar, para o que a criança lidar, papai está doente, mamãe está doente, veio o desemprego lá em casa. A criança naquela idade de 6 anos, a fé vai ser suficiente para ela. Papai do céu, dá um emprego para papai. Papai do céu, obrigado que temos pão sobre a mesa. Agora, a criança vai crescendo em estatura, em idade, e vai crescendo também em graça diante de Deus e dos homens. Agora esse menino, essa menina está com 9 anos de idade. E agora a fé, o conhecimento, o compromisso, a profundidade da fé tem que ser de 9 anos. Estão me entendendo quanto a isso? Porque veja só, se esse menino e essa menina chegam a 9 anos, mas a fé ficou estacionada aqui nos 6, daqui a pouco tem 12 anos, a fé ficou nos 7. Olha que espaço, olha que perigo. E esse perigo aqui vai ser cheio de dúvidas. Então, pais, não se acostumem só com seus filhos estão vindo para a igreja. Façam como Jó. Será que eles estão indo bem? Será que eles estão firmes na fé? Ore com eles, com cada um deles. É luta espiritual pela mente, pelo coração e pela alma do seu filho. Como é que, então, os ímpios conseguem desestabilizar esse menino e essa menina que cresceu na igreja, mas que quando completou 14 anos foi embora? Como é que ele foi com os ímpios? Isso porque está dizendo como é que ocorre o assédio da impiedade no coração. Vamos ver como é esse processo para a gente cuidar bem? Está com a sua Bíblia aberta? A minha está aqui. Eu preferi citar o Salmo primeiro, e foi tão bonito ver vocês também citando o Salmo primeiro. Mas com o Salmo primeiro aberto, você vai comigo para o versículo 1. Como é que a pessoa consegue... Não, eu estou querendo... É você que está passando ou é a máquina? Não. Volte tudo, volte lá. É você quem está passando, meu filho? Que coisa impressionante. Exatamente aí. Obrigado, viu? Eu não sei, deve ser o meu pendrive aí que estava com algum problema. Como é que os ímpios cercam os nossos filhos? Está ali. Primeiro eles vêm com os conselhos dele. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eles têm uma coisa que os ímpios sabem fazer, é chavecar. Vem colocando ideias e ali está uma lista. A linguagem dos ímpios, ela é cativante. A linguagem dos ímpios, ela é o quê? Convincente. É mesmo, está se dando bem. Quer dizer que se eu fizer isso, quer dizer que se eu ceder para o meu namorado, quer dizer que não sei o quê. A linguagem deles é cativante. As suas propostas são irresistíveis. Rapaz, vamos lá naquela cidade, que lá vai ter um show, vai ter uma festa, ninguém vai ficar sabendo. Vamos lá, lá é sensacional. As propostas deles são irresistíveis. E tem mais, os argumentos deles são desconcertantes. Por que não? Teu pai não sabe o que ele pensa. Tua mãe é uma atrasada. A linguagem deles são desconcertantes para os nossos meninos. Não é à toa que Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. São inteligentíssimos. E todos nós já tivemos aqui alguma proposta de um amigo, de um colega ímpio, que realmente até abalou a gente. Próximo slide, meu querido, pode passar aí para a gente? Depois disso, vem as suas posturas. E eles vêm com as suas abordagens e caminhos. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha onde já foi parar os pés. Olha onde ele já está até parando. No caminho, ele já entrou no caminho dos pecadores. Vejam com cuidado isso. Vejam como os ímpios andam. Até mesmo a forma como eles se vestem.
Veja também como a alegria de todos eles se direciona para os centros mais badalados, mais festivos, mais atraentes. Vejam também como o ajuntamento deles ocupa largos espaços. É o carnaval de rua na Bahia, é o galo da madrugada no Recife, é qualquer festa que acontece aqui na região de Rondônia, é ajuntamento grande, e os nossos rapazes e moças ficam dizendo: poxa vida, olha lá, eu vou com eles, eu vou com a turma. Mais uma vez, a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo: largo é o caminho que conduz à perdição. Como é que nós vamos treinar os nossos meninos e meninas? Trabalhar com os nossos adolescentes, na escola bíblica dominical também, mostrando para eles que nós aqui somos peregrinos. Aqui nós não somos os donos do mundo. Aqui nós não seguimos os padrões do mundo. Aqui nós nos divertimos, temos acampamentos, temos esportes, temos brincadeiras. Isso tudo faz parte da gente, mas com o temor do Senhor. Próximo slide, pode passar aí para a gente? E por fim, o que aconteceu com aquela pessoa? O Salmo 1 diz: começou ouvindo, daqui a pouco já foi junto, quando foi ver já estava onde, gente? Assentado na roda dos escarnecedores. E os escarnecedores são terríveis, eles são ímpios, eles são perigosos, eles são sujos, eles são tudo aquilo que a gente viu, desencaminhadores, terríveis. Olha a sequência que a gente vê ali. A mesa dos ímpios, ela é bem larga. Na mesa dos ímpios tem de tudo e tem de todos. É um tal agora de crente começar a beber, daqui a pouco outras coisas mais, experimentar outras coisas mais. Que perigo! A conversa dos ímpios corrói. O ensino dos ímpios nas escolas, nas suas colocações, o ensino deles é doença incurável. Vão ensinar nossos filhos a fazer coisas erradas, pensar coisas erradas, se desviarem da fé. Já no ensino médio, muitos ímpios estarão colocando ideias na cabeça dos nossos filhos. Pastor, o senhor está me dando medo. Pastor, amanhã mesmo vou desmatricular meu menino, minha menina da escola. Eu vou colocá-los dentro de uma bolha, de uma redoma. Será que isso resolve? Não, não resolve. O que é que resolve? Jesus Cristo orando por nós essa noite aqui em Jaru, ele uma vez orou e disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E como é que Deus vai livrar esses meninos e meninas? Aquela bebezinha que está no colo da mãe, essa menina bonita que está aqui, como é que Deus vai livrar aquele menino do mal? Para isso Deus deu papai e mamãe. Para isso Deus deu a igreja. Sabe? Graças a Deus, essa igreja aqui tem feito de tudo o que é possível para abastecer vocês muito bem. E eu dou graças a Deus também que nessa noite, papais e mamães estão aqui para receber treinamento, orientação, incentivo. E não é porque eu estou falando aqui hoje à noite, não, gente, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: quem podia estar aqui hoje à noite e não veio porque não quis, perdeu. E quem está aqui hoje à noite, ouvindo conselhos da palavra de Deus, está ganhando mais incentivo, mais coragem. Não, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser um pai, uma mãe mais presente. Porque, de fato, olha só, o ensino dos ímpios é incurável, as iniciativas deles são todas para destruição. Quando você ler o livro de Provérbios, que fala tolo, nécio, insensato, tudo isso são palavras sinônimas que poderá levar para estágios de escarnecedores. Nunca você encontrará uma palavra positiva ligado a esses grupos. Vai ser sempre destruição, morte, laço. Então temos que treinar nossos meninos que as iniciativas dos ímpios são todas para destruição. No Salmo 94, versículo 3, a impiedade pode vir a ser tão grande que o salmista fez uma pergunta para Deus no Salmo 94, versículo 3. Ó Deus, por que é que eles saltam de prazer? Por que é que eles saltam de alegria? Eles podem estar saltando de alegria hoje.
Eles podem estar dominando Rondônia hoje, o Brasil hoje, mas chegará o dia em que esses saltos de alegria se transformarão em corridas desesperadas, procurando se esconder do dia da ira do Cordeiro, dizendo: montes caiam sobre nós e nos livre da ira do Cordeiro. Haverá o dia em que eles pararão com todo festejo, mas a grande verdade, como está ali, dizendo para mim, dizendo para você, é isso aqui: o proceder dos ímpios até chega a aniquilar o juízo e o entendimento. Daniel, vivendo na Babilônia, terrível Babilônia, ímpia Babilônia, Daniel diz assim: olha, eles chegam a perder o juízo, eles chegam a perder o entendimento, e é por isso que a gente vê gente que quebra a cara na vida, e você pergunta: mas como é que ele fez isso? Como é que ele entrou nesse caminho? Como é que ele entrou nessa roubada? Porque a impiedade tomando conta ofusca, e é capaz, como nos diz Daniel, capítulo 12, versículo 10, de ofuscar, de até mesmo aniquilar o entendimento. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, está por quase um quase? Abra comigo o Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf, ele começa o salmo com uma conclusão. Capítulo 73, versículo 1, Asaf vai dizer o seguinte: olha que conclusão ele chegou. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Com efeito, Deus é bom para com os de coração limpo. Ele chegou a essa conclusão. Mas para ele chegar a essa conclusão, veja pelo que ele passou. Versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 13, ele vai dizer o que aconteceu com ele no secreto do coração, da vontade. Pois eu invejava os arrogantes. E ele vai descrever: eles têm as melhores casas, eles têm saúde, eles têm dinheiro, os corpos deles são sadios, são nédios, são assim. E agora a gente fica olhando para os ímpios, eles não têm dor de cabeça, não têm preocupação, o dinheiro deles aumenta, multiplica muito mais. Então Asaf, olhando para isso, agora ele vai dizer, versículo 12, estes são os ímpios, estão se dando bem. Versículo 12 ele diz, esses são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Aí ele entrou em crise. Ele entrou em crise e agora no versículo 13 ele vai dizer assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Verso 14, pois de contínuo, todo dia, eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado. Se eu pensar em falar como eles falam, viver como eles vivem, eu estaria até traindo a congregação dos justos. Mas todo dia eu passo dificuldade, aperto, pagar uma conta, e os ímpios estão se dando bem. O perigo é que os nossos jovens, se não tiverem os seus olhos firmes no autor e consumador da fé, eles vão se desviar os olhos e vão dizer assim: meu amigo está se dando bem, olha a minha amiga como foi morar na capital, saiu daqui pobre de Jaru, está bem de vida lá, só porque fez isso, se envolveu com aquilo e tal. Se não tivermos os olhares fixos no autor e consumador da nossa fé, a gente se desvia. Mas o Salmo não terminou. O Salmo continua dizendo para mim e para você, e olha agora para mim e para você, o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O restante do Salmo vai dizer, aí vai começar o terror para eles. Em acontecendo uma mudança, em acontecendo um acidente, em perdendo tudo, eles ficarão de súbito, assolados, tomados de pavor. O restante do Salmo, vamos agora lá para o versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
Coloque a cabeça no lugar, coloque os joelhos no chão, coloque sua fé para funcionar, coloque a sua memória nas lembranças, nas promessas de Deus, na aliança de Deus. É perseverança. Senão você vai perder os seus filhos e seus filhos vão se perder. Meu irmão, vamos colocar aí agora o slide de número 20. Coloque para a gente aí o slide 20. Isso mesmo, obrigado. Pastor, quando é que eu devo orientar meus meninos? Desde cedo. Quando ele tiver 14 anos, pode ser tarde demais. Ah, meu menino não quer vir para a escola dominical. Você já está perdendo todo o controle do seu filho. Se quem manda na sua casa é Júnior, pois Júnior vai tocar o terror na sua casa. Não se negocia com terrorista. Quem é que paga as contas da sua casa? Quem é que paga a conta da luz? Quem é que paga o Wi-Fi? É você, pai. É você, mãe. Seu filho não tem querer, seu filho tem obedecer. Quem obedecer vai saber querer. Lhes digo uma coisa, também aqui, e o que eu estou dizendo para vocês não é nenhuma novidade, porque eu sei que desse púlpito sai a mesma mensagem. Seus filhos não têm direito algum. Treine os seus filhos para que eles já saibam que eles não têm direito algum. O que seus filhos têm é deveres. Ensine seus filhos a terem deveres. Dever de acordar cedo, dever de ir para a escola, dever de estudar, dever de arrumar o quarto, dever de ser responsável, dever de cuidar da roupa. Eles têm dever. Dever para com a sociedade. Quando eles aprenderem a ter deveres, aí eles vão saber quais são os seus direitos. O Brasil está como está, a sociedade está afundando como está afundando, porque todo mundo tem direito. Ah, eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus direitos. Quem tem só os seus direitos está afundando em crises. Treine seu rapaz e sua moça para ser um homem digno, uma moça digna. Quando começa? Já estou terminando. Provérbios 22, 6. Aquela criatura ali no colo daquela senhora, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ali está uma criatura, ali está outra criatura, bebezinha, até mesmo de colo, de peito. A palavra criança em Provérbios 22, 6 é a palavra Naar, criança de peito, criança pequena. Vai ensinando desde ali. E você vai ensinando, ai pastor, não entende. Não expressa, mas absorve. Quer uma prova? Ali está. Física quântica, para quem, gente? Para bebê. É uma coleção tremenda. Física quântica para bebê. Vamos ver como é essa proposta? Começa mostrando para crianças. Esta é uma bola. Esta é uma bola. Está lá o livrinho. Esta é uma bola. A criança vai ouvindo aquilo na repetição, na repetição. Daqui a pouco vem, esta bola tem energia. Essa bola tem energia. Notaram que o efeito visual ali é bem preparado? A bola tem energia. Aí daqui a pouco continua dizendo assim, as bolas são feitas de átomos. Poxa, pastor, estou aprendendo física agora, essa noite na igreja. Eles são espertos. Eles estão cumprindo o que Provérbios 22, 6 diz e a gente não. Ah, essa bola tem energia, as bolas são feitas de átomos. E o que mais? Esses são os nêutrons. É para beber, gente. E vai continuando ali, ó, gente. Esses são os prótons e esses são os elétrons. E ele está dizendo para mim e para você ainda que os elétrons, eles podem estar aqui, está vendo? Bem em cima daquele risquinho. Os elétrons podem estar aqui. Os elétrons podem estar aqui. Mas os elétrons nunca podem estar aqui. Olha que até você está aprendendo física hoje, gente. Mas eles estão fazendo isso com os bebezinhos, mostrando, repetindo, repetindo, repetindo. E assim vai. E ali diz, os elétrons também não podem estar aqui. Todos os elétrons têm energia. E vai falando isso para os bebês, e assim está indo, está indo, está indo. Qual é o objetivo disso aqui? Lá na frente, quando aquele menino e aquela menina crescerem, de tanto que se repetiu, aí vai ter sua primeira aula de física. Eu quero falar para vocês sobre os átomos.
Eu já ouvi isso em algum lugar. Sobre os elétrons, sobre os prótons, já se abriu uma via no cérebro daquela pessoa para que aquela pessoa absorva muito bem. Então a gente vai aproveitar em casa, com as crianças, orando com elas, lendo com elas, vivendo com elas, para que elas saibam de fato como servir ao Senhor com alegria. Se os ímpios fazem isso, e eles têm mais de 300 desses livrinhos para bebês, você ouviu o que eu disse, são mais de 300 livrinhos para bebês. Assim sendo, vejam como a coisa é séria. Coloque o último slide, meu irmão, por favor. O último slide. Nossos filhos e nossas filhas poderão sofrer, poderão sofrer. Nossos filhos e nossas filhas, aquela foto daquela moça, obrigado filho, é esse mesmo, essa foto mesmo. Poderão ter suas vidas curtas aqui. Mas saibam, pais, que saiba Jaru, que ninguém está criando filhos só para este mundo. Saibam todos que nós estamos criando filhos para a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A alma humana é eterna. Aqui tudo é passageiro. Aconteça o que acontecer, treine os seus filhos para viverem aqui e para viverem com Deus na eternidade. Essa moça se chama Rafaela. Eu acho que eu já contei a história dela aqui uma vez, mas vou contar novamente. Rafaela não está mais entre nós, gente. Essa moça faleceu com 26 anos de idade. O que aconteceu com Rafaela? O que aconteceu com Rafaela pode acontecer com todos nós. Conversava com o presbítero Eliene hoje, fiquei sabendo que um presbítero lá de Cacoal virou o caminhão aqui na estrada, num local que quando eu vi, como é que um caminhão vira aqui? Como é que alguém morre aqui? Mas aconteceu. Aquele ditado é muito certo. Para morrer só basta estar vivo. Mas a diferença no morrer é saber quem tem crido. Deixe-me contar a história de Rafaela para você. Eu não consigo contar, eu tenho que ler. Eu estava em Gravatá. Gravatá é uma cidade de Pernambuco, cerca de 40 quilômetros do Recife. Eu estava em Gravatá e acabara de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi: pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve? Imediatamente quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva, prestes a se casar, fora buscar seu noivo Wagner para ambos saírem naquela noite para jantar. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho, Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada.
E ali mesmo um habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando diretamente o seu coração, fazendo massagem cardíaca, conseguiu ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames mais, e logo se constatara o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ela ir, porém, eu tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso mais bonito que eu considerava do estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse para Rafaela foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vi em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía uma voz trêmula e baixinha, dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe desse maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra de Deus e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Triste. Mas a realidade desse mundo, nada nos garante alegria nesse mundo. Nada. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Pais, criem seus filhos no temor do Senhor. Orem com eles e por eles. Eles estarão cercados de ímpios, mas nada poderá ir contra uma fé bíblica, cristocêntrica, uma fé que aprende, que guarda no coração as Escrituras. Se você está relaxando, pai, deixe de relaxar. Mãe, se você está correndo atrás de outras coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas. Rogo a vocês, não percam seus filhos. Que Deus nos abençoe.
Que essa igreja continue providenciando encontros como esses, momentos como esses, que a gente possa levar nossos filhos a andarem pelo caminho estreito, por terem também entrado pela porta estreita, e naquele grande dia, que eles possam ver Jesus Cristo e ouvir o seu nome ser chamado: vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de minha mãe, vinde bendito de meu Pai, vinde menina bendita minha, em nome de Jesus, amém. Pastor Luiz, devolva a sua palavra.